Olá, na nossa aula de literatura hoje nós vamos falar sobre a introdução à literatura, como tudo começou. A literatura é uma arte produzida com as palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais quais de ordem social, histórica, cultural e etc. O que ele quer dizer com isso? A literatura ela é produzida através de palavras. E ela tem um papel muito importante, seja na ordem social, histórica e até mesmo cultural do nosso país. A literatura ela está presente em todas as civilizações, das mais antigas às mais contemporâneas. Vale lembrar que existem aí as escolas literárias, que cada uma em seu determinado tempo contribuiu de alguma forma para que a arte, para que a cultura fosse desenvolvida. Vale lembrar que a literatura ela anda em paralelo até com a nossa história, né? Com a sociologia, com a filosofia, porque ela ajuda a nos questionarmos sobre o que estava acontecendo naquele período. A literatura, a palavra literatura, né? Ela vem do latim e litera tem o significado de letra. Ela é uma manifestação artística do ser humano que vem ao lado da música, da dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Quando nós falamos da música, a gente lembra daquelas músicas até mesmo que faziam questionamentos ao contexto social que era vivido naquele momento. Nós temos a dança, nós temos as esculturas, nós temos os teatros, que era uma forma de apresentações, né? A arquitetura, que se a gente for lembrar, a gente lembra aí da Grécia, de Roma, né? E dentre outras aí. Ela representa a comunicação, linguagem e criatividade. A literatura, ela está muito ligada à linguagem e à criatividade, né? Sendo considerada, então, a arte das palavras. Resumindo, a literatura é uma manifestação artística, que ela pode ser feita em prosa ou em verso. Muito antiga que utiliza das palavras para criar a arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas é a matéria-prima do pintor. A principal fonte, então, de matéria-prima da literatura pode ser, ou melhor, são as palavras, mas isso não quer dizer que ela não se exprima também através da arte, através do desenho, né? E nós temos vários exemplos disso, né? Tarsila do Amaral, entre outras que faziam aí, de certa forma, de suas pinturas uma forma literária, né? Qual é a função da literatura? A literatura ela não tem uma função absoluta e definitiva, ninguém consegue definir, na verdade, o que é essa função, né? Cabe a cada leitor relacionar de um jeito diferente. Assim como quando nós lemos um texto, nós temos diversas formas de interpretar, assim é a função da literatura. Pode ser que para mim a literatura seja vista de uma forma, mas para você ela seja vista de outra. Assim como nós entramos, por exemplo, em uma galeria de arte e tem lá aqueles quadros, pode ser que aquele quadro toque de uma maneira diferente em você e em mim ele não toca de forma alguma. Eu não consigo ver o que você conseguiu, né? Ou até mesmo uma música, quando nós conseguimos interpretar, dependendo do momento em que nós estamos. Por exemplo, se nós ouvirmos Marília Mendonça quando a gente termina um relacionamento, terá muito mais sentido do que quando nós ouvimos e está tudo bem no nosso relacionamento, né? Então, a literatura ela é dessa forma também. Ela se relaciona diferente em cada indivíduo. Não obstante, é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. Por quê? Porque através da literatura a gente consegue fazer questionamentos do contexto social que nós estamos vivendo. Se vocês observarem, eu falo muito sobre o contexto social, porque o contexto social ele interfere diretamente na nossa literatura. Ainda falando sobre a função literária, a arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneiras artísticas, ou seja, que possuem um valor estético onde o autor utiliza das palavras em seu sentido conotativo. Quando eu falo de conotativo, eu falo de um sentido figurado, não naquele sentido denotativo, mais científico, né?
A literatura ela trabalha muito com o conotativo, com essa expressividade, com a subjetividade e com os sentimentos do texto. Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural envolvido no contexto que fora criada, posto que abarca diversos aspectos de determinada sociedade do homem e de suas ações. Então, ela vai ajudar a identificar esses aspectos aí que existem entre a sociedade, o homem e suas ações. Existem alguns tipos de arte muito conhecidos, né? O primeiro, a música, as artes cênicas, que envolvem o teatro, a dança, a coreografia, as pinturas, as esculturas, a arquitetura, a literatura, que é a nossa sexta aí, né? O nosso sexto tipo de arte. A sétima, que é o cinema, fotografia, as histórias em quadrinhos, os jogos de vídeo e a arte digital. Ah, Marcelo, mas a literatura não é algo antigo? Não, a literatura ela acontece juntamente com a sociedade. Então nós paramos na 11ª, mas pode ser que do ano que vem a gente já consiga observar aí mais alguns tipos de arte. Então, qual é a história da literatura, né? A literatura ela pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária sob um viés cronológico. Quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida, percebe-se certa correlação entre eles. Então, se eu for estudar as escolas literárias, eu vou ver que existem aí um viés cronológico, um tempo entre essas escolas literárias, né? Então, uma acaba completando a outra. Aí nós temos as escolas literárias, né? As escolas literárias aí da era colonial, que é o quinhentismo, o barroco, o arcadismo. Aí nós tivemos esse período de transição que vem no romantismo, as suas 3 fases, o realismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. Essas escolas literárias nós vamos poder estudá-las nas próximas aulas, falando um pouquinho de cada uma e suas características. Essa é a referência bibliográfica que nós utilizamos e eu agradeço a atenção de vocês. Espero vocês para a nossa próxima aula. Abraços!